Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Então, hoje a Pro está gravando para vocês as atividades, tá? As explicações das atividades remotas que estão sendo enviadas para vocês, que é do dia 1º ao dia 12, tá bom? Então, cada dia vai ter a sua explicação daquela atividade. Se tiver dúvidas, entre em contato com a Pro. Manda no grupo, se não quiser mandar no grupo, pode enviar no WhatsApp no privado, que a Pro vai responder e vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, nós vamos entrar hoje, mais uma vez, no gênero textual fábulas, que nós já estávamos trabalhando dentro da sala de aula. Por quê, professora? Porque a nossa primeira unidade da apostila SESI também vai falar sobre fábulas, sobre esse gênero fábulas, tá? Então, sobre o que é fábula, quem são seus personagens, né, que tem narrador. E aí, a Pro trouxe para vocês um vídeo para vocês relembrarem o que são as fábulas, tá bom? Vamos lá? Hoje nós iremos conhecer o gênero textual fábulas. A fábula é um texto curto, escrito ou contado por alguém, onde seus personagens principais são animais falantes. Uma fábula tem sempre um ensinamento, tenta sempre mostrar para as crianças o que é certo e o que é errado. Continuando. Esse ensinamento nós chamamos de moral. Seus personagens são animais falantes. Eles conversam entre si como se fosse normal animais que falam. Os animais falantes representam alguns comportamentos humanos, como a amizade, inveja, esperteza, sabedoria, valentia. Fábulas que talvez você conheça: a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas. Agora nós iremos analisar uma fábula que eu escolhi para vocês, a cigarra e a formiga. Vamos ver os elementos que compõem a fábula e entender um pouco mais, tá bom? A cigarra e a formiga é o título. Durante todo o verão, a cigarra passou cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão, eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Moral da história: não pense só em diversão, trabalhe e pense no futuro. Essa história é de Esopo com adaptação de Ruth Rocha. Elementos da fábula. O título, como nós dissemos, a cigarra e a formiga. Personagens. Como eu disse, os personagens são sempre animais. Na história da cigarra e da formiga, nesta fábula, é a cigarra e a formiga. Os personagens, eles dão vida à história. Moral da história. A moral é a parte mais importante da fábula e ela está localizada no final da fábula. Estão vendo onde a flechinha está indicando? A moral, como nós dissemos lá no início da aula, ela nos traz um ensinamento, né? É algo que a fábula quer nos transmitir. Na fábula da cigarra e da formiga, a moral que ela quis nos transmitir, o ensinamento, foi: não pense só em diversão, trabalhe e pense no futuro. Legal, né? Até a próxima aula! Isso mesmo. Então, aí agora, a Pro vai começar a explicar para vocês a atividade do dia 1, tá bom? Aqui nós temos uma fábula, a pomba e a formiga, né? Como foi dito lá no videozinho,
vocês já foram repertoriados com vários tipos de fábulas. Vocês já conhecem a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, né? Então, vocês vão estar vendo essas fábulas nas nossas atividades. Aqui nós temos a fábula, a pomba e a formiga, tá bom? O que vocês vão fazer? Ler a fábula com calma, respeitando a pontuação, né? Vendo o que uma fez para a outra. Depois que vocês fizeram a leitura, que vocês compreenderam o texto, que vocês compreenderam a fábula, vocês vão responder as perguntinhas. Ah, professora, quantas vezes eu devo ler? Várias vezes. Por quê? Vocês precisam entrar em situação de leitor, compreender o texto. Ah, eu não entendi. Volta lá no texto, grifa a parte importante. Vocês podem estar grifando as respostas com o marca-texto, que a Pro já ensinou, já iniciou com vocês esse trabalho, né? Tem dúvidas? Pede para o papai, para a mamãe, para o irmãozinho, para aquela pessoa que está ali auxiliando você, tá bom? E aí depois nós temos lá, ó, qual é o título do texto? Olha lá, já está aqui em negrito, ó, a pomba e a formiga, certo? Depois, quem são as personagens do texto? Por que a formiga desceu até o riacho? O que aconteceu com a formiga quando ela desceu até o riacho? Quem salvou a formiga de ser levada pela correnteza, tá? E aí nós temos as perguntinhas até a nona questãozinha, tá? E aí vocês vão ler o texto, ler a fábula e responder essas perguntinhas, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem para a Pro. E a atividade de matemática do dia 1º, nós vamos começar com as ordens crescente e decrescente, tá bom? O que são ordens crescente e decrescente? A ordem crescente é sempre do número menor para o número maior. É crescente, ele vai crescendo do menor para o maior. 1, 2, 3 e assim por diante, tá? E a ordem decrescente é sempre do número maior para o número menor. Ele vai descendo, ele vai diminuindo, tá bom? Então, olha lá. Rogério utilizou as cartas abaixo em um jogo. 789, 698, 897, 589. Assinale a alternativa que contém as cartas utilizadas por Rogério, colocadas em ordem crescente, ou seja, da carta menor para a carta maior. Vocês vão olhar aqui, né? Já vou dar uma dica. A carta, vocês vão sempre olhar o primeiro número. Qual que é o primeiro número menor? É o número 5. Tem alguma que começa com 5? Não. Então, a primeira carta menor é a 589. Depois do número 5, que número que vem? Será que é o 8, o 6 ou o 7? E aí vocês vão descobrindo e depois vocês vão assinalar com um X qual é a ordem das cartas crescentes, tá bom? Aqui no número 2, compare os números, novamente. 203, 215, 212 e 201. Agora, marque com X nas alternativas que apresentam o número na ordem crescente. Ah, professora, mas todas começam com 2. Então, aí vocês vão para o segundo número. Ai, professora, mas eu tenho aqui, ó,
dois números que começam, que o segundo número é 0. Então, o que vocês vão fazer? Olhar o terceiro número, né? Então, o terceiro número do 201, 203, qual é a carta menor? 201, porque o 1 vem antes do 3. E aí, depois, obviamente, é o 203. E agora, professora, a mesma coisa. O 2 e o 1 são a mesma coisa. Qual que é o número que vocês vão observar? O terceiro número. Qual que é o número menor? O 2 ou o 5? Né? E aí vocês vão colocar na ordem crescente. Fazer um xizinho aqui, certo? Depois o número 3, a atividade 3. Observe os números que o tigre está falando. Coloque-os na ordem decrescente no quadro ao lado da nuvem. Agora, decrescente é do número maior para o número menor. Então, aqui, os números maiores que o tigre está falando é o número 662 e 654. Então, qual que é o número maior? 662. Depois, 654. E aí, agora ele tem que ir diminuindo, certo? Depois, o primeiro número, qual que é o menor de 654? Aí eu venho para o número 528. Depois, um número menor que o 5. Qual que é? 412, certo? E aí vocês vão anotando do maior para o menor, certinho? Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a Pro. Se não quiser mandar no grupo, pode enviar a mensagem no privado e a Pro responde vocês, tá bom? Então, um beijinho, até daqui a pouquinho que a Pro já vai estar enviando a atividade do dia 2, tá bom? Tchau, tchau!